Boa noite, meus irmãos. Eu sou Ângela Lima. Estamos aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila para a realização de mais um encontro com o Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e o item que nos coube é o item 12. Para darmos início ao nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis e Maria de Nazaré. Nós agradecemos a oportunidade de realização desse estudo, pedimos que fique conosco, que nos ilumine e abençoe a nossa casa. Graças a Deus. Pois é, meus irmãos, continuando aqui o nosso, dando os primeiros passos aqui do nosso estudo, nós vamos dar uma passadinha lá no início do capítulo, no final, no último parágrafo da parábola do banquete de núpcias, para a gente ler com atenção e observar, é o rei que está falando, e ver a pergunta que ele faz e a reação que ele tem. Que isso vai ter uma importância muito grande na realização do nosso estudo, lá do nosso item 12, tá bom? E também vamos ler alguns pequenos textos, mas que não são também com o mesmo interesse, para esclarecer o nosso item. Então, vamos fazer a leitura. E diz assim, o último parágrafo. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente, atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Pela reação do rei, pela pergunta e pela reação, nós podemos observar que existe aí um critério importantíssimo, que é uma condição para se fazer o escolhido. E lá no item 2, na fala de Kardec, no comentário de Kardec, ele vem dizendo que não basta ser convidado, Tem que, antes de tudo, estar com a roupa nupcial. O que é a roupa nupcial? A roupa nupcial consiste na pureza de coração, que é um coração livre de egoísmo e de orgulho, e na prática da lei, segundo o Espírito. Essa lei, ainda segundo o comentário de Kardec, essa lei está lá no nosso capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E no estudo da lei, lá no capítulo 15, no item 5, Kardec vem falando, ele escreveu, ele trouxe para o comentário dele um trecho, do texto bíblico, que é o resumo da lei de Deus, é a lei de amor. Amarás a Deus, como a tua alma, amarás a Deus com a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem ama a Deus, de quem já está nesse exercício buscando amar a Deus, e buscando amar o próximo, já está aí buscando a sua elevação, buscando o traje nupcial, para se fazer o escolhido. Lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem como o homem demonstra o seu progresso para a sua elevação espiritual. Então, eu vou ler a pergunta de Kardec, a resposta dos Espíritos,
para a gente perceber como realmente é uma preparação, né? E vou deixar aqui a nota, que a nota é grandezinha, mas é uma nota muito interessante. Então, um convite para vocês que leiam a nota, tá bom? Vamos ler então aqui a pergunta de Kardec. Pergunta 918, fala dos caracteres do homem de bem. Kardec pergunta: através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, meus irmãos, quem já está aí nessa caminhada, né? Todos os seus atos estão de acordo com a lei de Deus, e está nesse processo aí de aquisição aí do traje nupcial, né? Da roupa nupcial. Já no item 10, vamos passando mais adiante, dá um salto lá para o item 10, né? Do Evangelho, do nosso texto aqui, no item 10, que está com o subtítulo Muito se pedirá àquele que muito recebeu, vamos ler atentamente a última parte do texto bíblico, registrado em Lucas 12, versículos 47 e 48. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Ou seja, a quem muito foi dado, dar é conceder, né? Dar é conceder, é tornar disponível. Então, por exemplo, eu posso te dar um conselho, né? Eu vou tornar esse conselho disponível para você. Eu estou te concedendo esse conselho. O que não quer dizer que você vai seguir. Você pode seguir se você quiser, né? Agora, eu vou te confiar um conselho. Essa confiança implica em investimento de fé. Não é deixar para você, eu não estou deixando para você como no dar. Dar, você dá e a pessoa segue se ela quiser. Se eu estou confiando em você, se já existe ali uma relação de fé, você já tem um compromisso comigo, né? Eu estou confiando porque você já afirmou esse compromisso, você já recebeu. Você recebeu e tem um compromisso comigo. E você não cumpriu, a sua responsabilidade com certeza vai ser maior, né? Por isso, quem recebeu, quem deu, né? A quem foi dado, vai ter alguma responsabilidade, com certeza. E a quem foi confiado, né? Com quem já se estabeleceu ali um compromisso e não cumpriu, vai ter uma cobrança com certeza maior. Quanto mais você conhece, né? Quanto mais você entende, maior é a sua responsabilidade. No item 11, ele vem falar, já Jesus, né? Vem falando, segundo lá no registro de João 9, 39 a 41, Jesus vem falando de uma forma alegórica sobre a cegueira dos fariseus, né? E nesse ponto aí, Jesus vem falando sobre a cegueira dos fariseus, eu quero pegar aqui um trechinho. Ele vem falando sobre a cegueira dos fariseus. Os fariseus perguntam, né? Eles ainda perguntam. Senhor, ele pergunta, porventura nós também somos cegos? E Jesus os confirma cegos.
Por quê? Jesus diz que se eles fossem cegos, não teriam responsabilidade. Mas, ao contrário, eles dizem que veem, né? Então, eles estão se tornando cegos, eles não cumprem, né? Mas eles dizem que veem. Então, a responsabilidade de Jesus diz, é por isso que o vosso pecado, quer dizer, o vosso erro, permanece. Por que Jesus os confirma cego? Porque, segundo, a gente seguindo adiante, vê que os fariseus foram os que mais, o povo mais esclarecido, quem mais conhecia a lei, quem mais conhecia a vontade de Deus. E não cumpria. Não cumpria por orgulho, não cumpria por egoísmo, não cumpria, enfim, não cumpria. Então, eles seriam os mais responsabilizados, né? Prosseguindo agora, nós estamos no nosso item, que é o item 12, né? E onde Kardec vem falando da questão da lei, né? Dos que conhecem a lei, mais uma vez, dos que conhecem a lei e não cumprem a lei, não praticam a lei, né? E também de o evangelho ser pouco divulgado. E ele pergunta, dos que o conhecem, quantos o leem? Dos que o leem, quantos os compreendem? Nós não podemos nos esquecer que essas perguntas Kardec está fazendo lá no século XIX. Vê que é uma questão tão séria que lá atrás, lá no século XIX, Kardec já se preocupava com isso, né? Agora vamos trazer para os dias de hoje. Nós já estamos no século XXI, né? E essa é uma boa reflexão. Vamos trazer para nós espíritas. Nós lemos, todos os espíritas, lemos o Evangelho. Os que leem, o compreendem. Se não o compreendem e não leem, está na hora de começar a ler, está na hora de estudar. O convite é para estudar, é para ler o Evangelho, estudar o Evangelho e praticar. Porque se você não lê, você não estuda, também não pratica, né? Aí a necessidade é essa, o momento é esse, o convite está aí para o estudo. É uma pergunta aí, é uma fala que vem sendo constante aí desde o início do estudo, né? Inclusive nos outros itens, é Jesus, os espíritos superiores, Kardec, falando não estuda e conhece e não pratica, enfim, está mais do que na hora, né? As casas espíritas têm os estudos das obras da codificação. Aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nós temos todos os cursos das obras básicas. Venham estudar, estudem. Tem alguns cursos que são online, procurem conhecer a doutrina, né? Os ensinos de Jesus e estudar. Agora, no segundo parágrafo, eu botei uma colinha aqui, tá? Deixa eu ver a minha colinha aqui, qual é o segundo parágrafo. Ah, tá. Kardec vem falando dos ensinamentos de Jesus, né? E que esses ensinamentos, esses ensinos, têm um critério, tem uma característica, que é uma característica. Ele é acessível a todos, todos sem exceção. Todos. O que isso quer dizer? Que seja qual for o pretexto, ninguém pode alegar ignorância. Porque quanto mais se sabe, mais se é responsável. Não faltou oportunidade. Todos têm oportunidade, todos têm oportunidade. Hoje em dia a divulgação já está muito maior, mas ainda pode ficar maior ainda tem muita coisa para fazer. Então, vamos estudar, vamos aprender e vamos praticar.
que essa é a preocupação, né? E ele vai dando continuidade aqui, dizendo o seguinte, que dos que recebem e não praticam para o seu progresso, seja qual for o pretexto, não poderão alegar ignorância, pois serão tão mais culpados ou responsáveis quanto mais teve possibilidade de conhecer a verdade. Então, teve possibilidade de conhecer? Tive. Estudei? Não. Pratiquei? Não. Eu sou responsável, né? Quanto mais souber, mais seremos responsáveis. No terceiro parágrafo, Kardec ressalta a responsabilidade dos médiuns. Ele se reporta aos médiuns que têm, assim, boas comunicações e que, portanto, serão mais merecedores de repreensão se persistirem no erro, né? Kardec fala que os médiuns que têm boas comunicações e que não aproveitam essas comunicações, não trazem essas comunicações para si, né? Por um pensamento, por um comportamento egoísta, né? O orgulhoso, segundo Kardec diz aqui no Evangelho, eles entendem que eles recebem aquelas comunicações, mas é tudo para os outros, né? Para aplicar nos outros, não nele. Então, Kardec fala que aí é que está esse erro e que precisa ser combatido, que o médium tem que estar sempre assim, muito, muito atento para não cair nesse tipo de comportamento. Lá no final do livro dos médiuns, tem uma parte que é de dissertações. São diversos espíritos fazendo dissertações sobre o médium e a responsabilidade do médium. Eu vou ler um trechinho pequenininho aqui da dissertação de Joana d'Arc e convido a vocês a fazerem uma leitura nessas dissertações que são belíssimas. Então, aqui Joana d'Arc diz num pedacinho: quanto mais graças recebem do Altíssimo, mais perigos correm. Esses perigos são tanto maiores quanto se originam dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades que gozam os médiuns atraem para si os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o perigo. Esses mesmos médiuns que deveriam ter sempre presente na memória a incapacidade primitiva, esquecem-se, fazem mais o que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito, né? Aí mais adiante ela vem dizendo, né? Vós que tendes a felicidade de ser os intérpretes dos espíritos e homens que, sem apoio do nosso divino mestre, sereis mais severamente punidos, porque tereis sido mais favorecidos. Então, é só um pedacinho da fala de Joana d'Arc, né, da dissertação de Joana d'Arc, mas leiam na íntegra, porque é muito bonito. E lá no livro Caminho de Perfeição, a nossa patronessa, Teresa d'Ávila, tem uma fala que faz referência, né, a esse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela tem no capítulo 6, item 7, no capítulo 7, item 4. Então, ela está passando para as monjas o perfeito amor, né? E que pela fala de Teresa dá para a gente entender que esse perfeito amor é um dos elementos, né, para a aquisição da roupa nupcial, para fazer parte da roupa nupcial, que é o amor, né? E o amor perfeito, o amor a Deus, o amor ao próximo. Ela está passando para elas essa noção do amor, do perfeito amor. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui, porque o tempo já está curtinho, onde ela diz assim, aqui na frente ela diz, falando para as monjas, né? Para ser-vos que essas almas nos não amam como nós,
nem sabem amar senão a Deus? Pois eu vos digo que amam muito mais, e com maior veemência e com amor mais proveitoso e verdadeiro. Enfim, é o amor. São sempre muito mais afeiçoadas a dar que a receber, até com o próprio Criador. Asseguro-vos que só este amor merece tal nome, que essas outras afeições imperfeitas lhe têm usurpado o nome. Torno a dizer, seu amor, em suma, assemelha-se e imita o amor que nos teve Jesus, nosso bom amigo. Os que assim amam, abraçam todos os trabalhos e deixam que os outros, sem trabalhar, recolham os proveitos. Então, meus irmãos, agora, encerrando aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis, fiquem conosco. Obrigada pela sua oportunidade. Abençoe-nos, envolva a nossa casa. Graças a Deus. Eu quero ver essa galera arrastando o pé comigo até amanhecer o dia. Eu quero ver pega-pega no salão, é forró a noite inteira, é noite de São João. Eu quero ver pega-pega no salão, é forró a noite inteira, é noite de São João. Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é